Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do módulo 4 de Educação de Jovens e Adultos. Hoje nós contamos com a ajuda da Brielle, ela está aqui no cantinho. Tchauzinho aí, Brielle, faz teu nome. E Brielle, ela junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Porque aqui no Educa Recife, a gente tem a ideia de que cada vez mais é necessário tornar a educação inclusiva. Então, nesse sentido, a equipe de Libras aqui, de intérprete de Libras na realidade, nos ajuda com esse trabalho muito importante. Então, vejam só, na aula passada nós trabalhamos a temática dos grupos sociais e hoje nós vamos dar continuidade a esse bloco que trabalha as temáticas associadas, às manifestações, às formas de governo, às características, dos grupos que fazem parte da sociedade e nada mais interessante do que a gente abordar hoje a temática das formas de governo. A gente já viu como os grupos sociais se organizam, o que são grupos sociais, como eles se organizam, e agora nós vamos trabalhar as formas de governo que esses grupos sociais eles desenvolvem. Então, vamos começar analisando a imagem, que é bem simbólica. A gente tem aqui duas imagens, nós temos 3 guris, aqui, cada um tentando assistir aí o jogo do beisebol, porém, a gente traz essas duas imagens para fazer uma diferenciação entre o que seria igualdade e equidade. Nessa dinâmica, o que a gente observa é o seguinte: quando a gente tem o quadrinho aí que mostra a questão da igualdade, o que é que ele está representando? Igualdade de oportunidades, 3 caixotes, cada um recebe um caixote, então cada um recebeu a mesma quantidade. Então aí eles receberam uma igualdade aí de oportunidades. Porém, qual o problema da questão aí? O problema é dar a oportunidade não somente de cada um ter um caixote, mas de cada um poder assistir o jogo a partir dali do muro. Então, nesse sentido, a gente passa para o segundo quadrinho que mostra a questão da equidade. A equidade seria aí, nesse caso, oferecer oportunidade para que todos os 3 pudessem visualizar o jogo. Então, você vai dar uma maior quantidade de caixotes para a criança, o guri que é menor, de forma que ele consiga ali visualizar o jogo. O maior ele já conseguia, não precisa, e o menorzinho ali entre os dois, o médio, ali, o guri de estatura média entre os dois, recebe só um caixote para compensar. Então, o que é que a gente traz com isso, Não necessariamente, a gente fala muito hoje, em formas de governo que promovam a igualdade, mas não necessariamente um governo que trabalha com igualdade, ele vai garantir a equidade de oportunidades. E a gente vai estudar aqui formas de governo no sentido, aí a gente toda vez antecipando, a resposta aí do que a gente tira das imagens, mas hoje a gente vai tentar entender sobre as diversas formas de governo que existem, ou pelo menos uma grande quantidade dessas formas de governo, Então, começando, definindo que formas de governo seriam os modos pelos quais o poder político é distribuído entre os poderes do Estado. Então, a gente tem os poderes do Estado, dentro da perspectiva iluminista, do filósofo lá, o Barão de Montesquieu, ele traz a ideia da divisão dos poderes, em poder executivo, legislativo e judiciário. Então, as formas de governo, elas estão associadas às formas onde o poder político, ou como o poder político, ou pelas quais o poder político, ele é distribuído entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que são os poderes ligados ao Estado. E, nesse sentido, cabe refletir também o que seria o governo. O governo seria aí uma definição bem básica, um conjunto de pessoas que exerce o poder político e determina a orientação política de uma sociedade estatal.
Então, no caso do Brasil, o nosso governo é um governo republicano. Então, o poder ele é exercido pela população de forma democrática e de forma republicana. Então, é uma república presidencialista, né? Então, seria um governo republicano com uma forma de governo exercida por meio do presidencialismo. Mas veja, a gente tem vários modos de exercício do poder executivo. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, algumas estruturas, duas estruturas básicas, né, das instituições políticas, a instituição da monarquia e a instituição da república. Já falamos aqui que o Brasil é um país republicano, mas nós temos países como a Inglaterra, por exemplo, que possuem uma monarquia. A monarquia da Inglaterra ela é diferente, né, é um estágio que a gente colocaria, né, na evolução política, né, mais atual do que os estágios iniciais de monarquias, né, que a gente teve ao longo da história humana. Mas, pois bem, então nesse sentido, ó, começando pela monarquia, a monarquia é uma forma de governo em que um monarca, né, ou um rei, né, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. Então, o rei, assim como o presidente, né, no presidencialismo, eles são chefes de Estado. Né? Então, o rei, aqui ele se mantém num cargo, né, até a sua morte ou abdicação. O que seria abdicação? É quando ele renuncia ao governo, né, e ele dá a oportunidade para que seja instituído um novo monarca. Então, nesse sentido, a monarquia ela se evidenciou ao longo da história de três formas possíveis. Primeira, a monarquia, né, na época da antiguidade, onde você tinha o governo de um monarca e uma forma relativamente boa. Por quê? Porque não necessariamente esse monarca que chegava ao poder, ele ia governar oprimindo o povo ou pouco se importando, né, com as condições do povo. Então a gente teve monarcas ao longo da história, né, que tiveram governos, né, que terminaram por beneficiar também a sua população, mas a gente teve monarcas, né, que governaram de forma diferente, tentando concentrar os poderes em mãos e muito aquém, né, das necessidades do povo. Isso a gente vai verificar, por exemplo, durante a parte aí da Idade Moderna, onde a gente tem a constituição do que a gente chama de monarquias absolutas, onde o rei, certo, ele em sua soberania real, ele não se responsabiliza perante o povo. Um exemplo, né? A França absolutista, às vésperas da Revolução Francesa, que ela governava, né? O rei, ali o Luís XVI, né? Ele governava de forma tal que ele estava nem aí para as reivindicações do povo, de forma tal que condições sociais elas foram se projetando ao ponto de que a população se revolta, né, com a forma como o rei governava, alta carga de impostos sobre a população, gerando descontentamento, enquanto o rei ele governava, né, regado ali a banquetes, né, a festas luxuosas, pagas com o dinheiro dos impostos da população. E a população se revolta e em 14 de julho de 1789, ela dá início ao que seria, né, conhecido, né, como Revolução Francesa, né, que poderia fim à monarquia absoluta, né, ou absolutista na França. Por fim, vamos citar o exemplo da Inglaterra atual, a monarquia parlamentarista, onde a gente tem a Inglaterra, certo? Você tem a rainha Elizabeth, né, como governante, né, da Inglaterra, como rainha, como chefe de Estado, mas você tem ali como chefe de governo o primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento. O parlamento é onde você tem a concentração ali dos deputados, né? Deputados divididos, né, na Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, e nesse sentido o primeiro-ministro ele é o chefe, né, do parlamento e é ele que conduz colocando em pauta ali as leis que serão ou não colocadas ali para votação. Então, nesse sentido,
você tem a rainha, né, que é mais atuando de forma mais figurativa em determinadas situações, embora aqui na Inglaterra, como a Inglaterra ela tem ali como religião oficial, né, ao menos em teoria, o anglicanismo, então a rainha ela termina sendo chefe também da igreja, e é ela que indica, por exemplo, o arcebispo de Cantuária, que é o chefe, tá, da igreja anglicana ao redor do mundo, né? A igreja anglicana é a igreja reformada, né, inglesa ali da Inglaterra. Então, nesse sentido, a gente teria o parlamento. Então, a gente tem uma constituição, tem a rainha, mas ela tem que obedecer à constituição, que é fiscalizada ali pelo parlamento, ok? Então, a outra questão. Já a república é uma palavra que descreve uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos. Aí a gente tem a diferença entre a república direta e indireta, né? Direta, quando é a própria população que escolhe ali os representantes. Indireta é quando ela escolhe alguns representantes e esses escolhem o presidente. No caso, na forma mais direta, a própria população escolhe, né, o presidente. É o caso nosso do Brasil. Então, nesse sentido, a gente tem esse chefe, né, que é eleito e exerce sua função durante um tempo limitado. No caso do Brasil, a gente tem para os cargos, né, tirando o cargo de senador, que tem um mandato de 8 anos, né, todos os demais cargos, o cargo de presidente, o cargo de governador, prefeito, deputados federais, deputados estaduais e vereadores são exercidos em mandatos de 4 anos, ok? Então, qual seria a relação entre executivo e legislativo? A gente tem uma relação, certo, onde o chefe de governo, no caso o monarca ou o presidente, ele se relaciona com os deputados de forma presidencialista ou parlamentarista. Quando a relação é de forma parlamentarista, a gente tem um chefe, né, de governo, né, o executivo, com um poder mais limitado, né, ou dividido aí entre o primeiro-ministro. E no caso do presidencialismo, ele tem um poder mais direto, né? Então ele pode, né, inclusive propor leis e mandar essas leis, né, a partir dos seus secretários, né, para a Câmara dos Deputados ou Senado, e lá essas leis são votadas. Então, o parlamentarismo é um tipo de sistema de governo em que o chefe de Estado é uma pessoa diferente do chefe de governo. A gente falou aqui, ó, o rei ou a rainha, certo? E no caso o primeiro-ministro. Então o poder executivo é limitado pelo poder legislativo, né, do parlamento. E ele precisa do parlamento para ser criado e até para governar. No caso do presidencialismo, o chefe de governo é também chefe de Estado e ele lidera o poder executivo, separado aí do poder legislativo e do poder judiciário. É o caso nosso do Brasil. Presidente da República, poder executivo, deputados e senadores, né, poder legislativo, e o judiciário, né, os supremos tribunais, né, sejam os supremos tribunais federais, né, o Supremo Tribunal Federal ou os tribunais, né, estaduais. Então, nesse sentido, existe a separação entre os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. E vejam, já que nós estamos falando, né, entramos aqui para falar sobre o nosso sistema presidencialista, ele ocorre, né, a gente escolhe o nosso governante porque nós vivemos em uma democracia. E é importante a gente zelar pela nossa democracia, porque a nossa democracia, ela é, assim, dentro da perspectiva da história do Brasil, a gente passou por um período de ditadura militar, inclusive o dia 25 de outubro, né, ele é a data, né, que marca o Dia Nacional da Democracia, que foi instituído em memória à morte, né, do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto em 1975 durante o período da ditadura militar. E a gente vê recentemente nossa democracia, que é uma democracia que passou por um processo, né, foi interrompida por um processo ditatorial,
houve o fim da ditadura, a redemocratização, né, a partir de 1985, e em pouco mais de 30 anos a gente vê a nossa democracia, que passou por um processo de restauração, né, pós-ditadura, sendo atacada, né, por algumas figuras, né, que deveriam contribuir mais para o zelo, né, das nossas instituições democráticas, mas diferente disso, né, ficam promovendo ataques, né? Então é lembrar que a democracia, ela é uma instituição muito importante porque preza pelo bem-estar, o estado, né, de bem-estar social, para alcançar aí a melhoria da qualidade de vida da população. E a nossa Constituição, ela prevê, certo? Ela traz aí vários fundamentos, né, para esse estado de bem-estar social. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas nós vamos continuar falando sobre isso. É preciso a gente entender, né, que é necessário defender nossa democracia, as instituições democráticas, mas vamos continuar falando sobre isso nas nossas próximas aulas. No mais, fica aí como sugestão de atividade, a partir dessa aula introdutória, né, sobre essas formas de governo, sobre a importância das nossas instituições democráticas, pega aí seu professor, sua professora, organiza uma roda de diálogo e vão debater aí em sala de aula sobre a importância da nossa democracia. No mais é isso, valeu, Brielle. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.